Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos do que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. É um dia importante, como eu sempre falo para você. É um dia importante porque é o dia do Senhor. Chegamos ao 14º domingo do tempo comum e estamos nesta caminhada, nesta empreitada, buscando o Senhor para que sejamos santos. E é justamente no domingo aonde nós, católicos, junto com os nossos familiares, nos arrumamos e vamos participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o único sacrifício. O Senhor veio do céu para nos salvar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio para reconciliar a humanidade com Deus, porque o pecado de Adão e Eva nos afastou de Deus totalmente, nos conduzindo para um caminho sem volta, que seria a condenação eterna. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquela sexta-feira santa, Jesus lá no Monte Calvário, crucificado pelos homens. E ele deixou-se crucificar para que nós pudéssemos ser salvos. Ele ofereceu o seu sacrifício. Ele se oferece ao Pai, dizendo ao Pai, enquanto o sangue era derramado, ele dizia ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, ele expirou. Ele entregou sua alma, ele entregou o seu espírito. E naquele momento ele morre. E a redenção para todos nós estava feita, estava realizada. E todos os dias, esse sacrifício de forma mística, no sacrifício da Santa Missa, de forma real, é acontecido para que nós possamos ser redimidos por nós. É o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos faltar.
A falta nossa ao sacrifício de Jesus, ou seja, se nós faltamos à missa, nós incorremos em pecado mortal, em pecado grave. Claro que há as exceções aos doentes que não podem ir, aqueles que moram em lugares bem distantes e lá não tem missa, o padre não, por um motivo ou outro, acaba não podendo ir. Essas são as exceções. Mas aqueles que estão com saúde, moram bem pertinho da igreja e pode ir, não vai, isso implica em pecado grave. Porque a missa é uma ação de graças também. Isso seria da nossa parte uma ingratidão não participarmos do único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E é diante disto que hoje nós nos deparamos com esta passagem do Evangelho. Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E ali em Nazaré agora ele se manifesta. Esse evangelho ele fica muito mais claro lá no evangelho de São Lucas, segundo São Lucas. Quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e ele abre o livro, ele é convidado ali na sinagoga a fazer uma meditação com a palavra de Deus, e ele pega o livro do profeta Isaías, o capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para proclamar a boa nova de salvação para todos nós, para tirar os presos, os cativos e serem salvos, libertos. Ele veio proclamar o ano da graça e depois que Jesus fala tudo isso, ele diz, hoje se completou este oráculo. Hoje se completou este oráculo. E ele diz, e essa pessoa que Isaías está se referindo, e olha que Isaías falou isso há mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus vir. E Jesus está dizendo, hoje está se completando isso. Essa pessoa que Isaías está falando sou eu. E o povo de Nazaré começou a questionar, não creram em Jesus. Porque eles não queriam ver na pessoa de Jesus Deus. Jesus que tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, eles não quiseram acreditar que Jesus seria o Messias, aqueles que todos eles estavam esperando, e começaram a fazer todos esses tipos de questionamento. Ele não é o filho de Maria, ele não é o filho do carpinteiro, como é que pode ele falar alguma coisa dessa? Os parentes deles não estão aqui bem próximos de nós, Judas, Tiago, José, Simão. E aqui fica bem claro para nós católicos que quando fala irmãos aqui de Jesus, não se refere a irmãos porque seriam filhos de Nossa Senhora e filhos de José. São os parentes. Para os judeus, primos, tios, todas essas pessoas eram chamados de irmãos. Fechando o parênteses, voltamos então ao que eu estava dizendo. Eles não creram. Eles não tiveram fé. Eles tinham que olhar para Jesus e ver o Redentor, o Salvador. Eles não tiveram fé. Estavam com o coração fechado. Na primeira leitura, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do versículo 2 até o 5. Eu vou até ler na íntegra
para que nós possamos entender melhor também. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse, Ezequiel tendo uma experiência profunda com Deus. E Deus começa a falar para ele, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes. Aqui os israelitas representam todos os povos. E Deus está dizendo, uma nação, homens, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Um povo rebelde, um povo de cabeça dura. Jesus é enviado, veio do céu para nos redimir, e ali, em Nazaré, o povo rebelde não quis saber dele. Meus irmãos, essa palavra de Deus nos diz muito. Estamos vivendo tempos difíceis. E essa rebeldia que Deus está falando aqui na primeira leitura, e também no Evangelho, aonde Jesus está dizendo um profeta não é aceito na sua própria pátria, isso vem acontecendo, meus irmãos, também dentro da igreja, não somente fora, não somente entre os materialistas, os comunistas, que já não querem saber de Deus mesmo. Isto vem acontecendo dentro da igreja católica. Há uma rebeldia nossa para com Deus. Já não queremos mais praticar os mandamentos. Já não queremos mais viver os sacramentos. Isso deveria acontecer, meus irmãos, com aqueles que não foram evangelizados, com aqueles que não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, mas é lamentável ver dentro da nossa igreja. E aqui eu estou falando da igreja católica, porque é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja católica. Sei que tem os nossos irmãos aí separados, que também precisam conhecer o Senhor e que também se tornaram rebeldes. Só o fato de ter abandonado a igreja já é uma grande rebeldia. E aí nós vamos vendo cada vez mais o homem se afastando de Deus. E como é que vem se afastando de Deus? Colocando Deus de lado e se colocando no lugar aonde Deus deveria estar, aonde Deus deveria estar reinando, abandonaram o Senhor. E às vezes até dizendo que são do Senhor, mas abandonaram o Senhor. Como é que nós podemos dizer, meus irmãos, que nós somos do Senhor se somos favoráveis ao aborto? Como é que nós podemos dizer que somos favoráveis e estamos com Deus se há tantas profanações, tantos sacrilégios, as pessoas comungando em estado de pecado mortal, cometendo sacrilégios? Como é que nós podemos dizer que nós somos de Deus
se os homens estão se dando em casamentos que não são casamentos. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 26, quando fala da segunda vinda de Jesus, fala justamente a respeito disso. Os homens vão se dando em casamento de forma errada, como nos tempos de Sodoma e Gomorra, como nos tempos de Noé. Uma rebeldia. Não querem viver o sacramento do matrimônio. E dentro do próprio sacramento do matrimônio, aqueles que são casados, tomando remédio para não ter filhos, usando o DIU às mulheres, prometeram no casamento que iam receber os filhos que Deus desse, e, no entanto, não querem ter filhos, querem ter, sim, um prazer sexual. E, além de tudo, ainda tem o prazer sexual como os pagãos. Um prazer sexual vivido a partir de orgias, e muitas orgias. Agora já está partindo mesmo, até os casais se permitindo a viver o adultério. Eles se combinam entre si e chamam outras pessoas para participar daquela orgia. Aí se tem homens com homens, mulheres com mulheres, tudo ali, e pessoas casadas. Um povo de cabeça dura que não quer mais ouvir Deus. E a coisa está ficando tão feia que já estão partindo até para os animais. Meu Deus do céu! É um povo de cabeça dura, como Deus está falando pela boca do profeta Isaías. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Tem aqueles que abrem o coração, se convertem, muda de vida, e nós temos visto as pessoas mudando de vida, mas a maioria não quer saber. Querem viver na mundanidade. E quando o sacerdote mostra o erro para que possam se salvar, eles dizem: o que é que você tem com a nossa vida? E se rebelam. E aí faltam à missa, não querem ir mais à missa, aí partem para as falsas religiões, achando que são os melhores. Veja a situação degradante que os homens estão, o ser humano está, os homens se comportando como animais e querendo viver como os animais. Tem vídeos aí na internet que se vê pessoas se vestindo, se comportando como cachorro, como ovelhas. Isso é uma rebeldia. Isso é um afastamento completo de Deus. E Nossa Senhora nas aparições vem dizendo isso. E convocando as pessoas à oração, ao jejum, à penitência, às vigílias. E não querem, e não querem, e não querem. Estão se rebelando. E com isso estão perdendo a salvação que o Senhor deu. Quantos sacrilégios dentro do sacrifício da Santa Missa, missas mal celebradas, missa disso, missa daquilo, comunhão, Eucaristia que é dada para todos, e do púlpito dizendo todos podem comungar, sendo que nem todos podem comungar. Para poder receber a Eucaristia, tem que ser um católico, tem que ser batizado, tem que estar no estado de graça, e dizendo, não tem problema, Jesus veio para os pecadores, e a vida assim. E Jesus está dizendo hoje no Evangelho, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares,
e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus ficou admirado com a falta de fé. E aí ele percorreu os povoados das redondezas, ensinando, já que aquele povo rebelde não queria ouvir. Tanto no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, como em Mateus, também capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, 2 a 2, ele diz, chegando nos povoados, nos lugares, as pessoas não querendo ouvir, sacuda a poeira dos seus pés. Porque o evangelho da salvação é para quem quer. Quem não quer, Deus não força. Mas também não forçando, Deus está dando a oportunidade, porque aí se chama liberdade, Deus está dando a oportunidade para que as pessoas possam refletir e mudar de vida. Não querendo mudar de vida, não se salvarão. E eu termino essa homilia dizendo o seguinte: no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus diz o seguinte: e quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar? Se ele não encontrar fé sobre a terra, eu espero que ele encontre fé da minha parte e da tua parte. Sejamos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta.